Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e nós vamos dar sequência aqui ao conteúdo dessa nossa disciplina, ok? Bom, pessoal, seguindo então aqui com o nosso conteúdo, na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito basicamente, né, do nosso projeto elétrico, tá? Então nós já vimos todos aqueles conceitos relacionados com eletricidade básica, né, alguns conceitos, uma revisão, né, a respeito da eletricidade. Já começamos a ver os primeiros conceitos relacionados com a NBR 5410, mais especificamente, né, que trata sobre projetos de instalações elétricas residenciais, prediais. E nessa nossa aula de hoje, né, que é uma aula prática, tá? Pois vai envolver a parte do projeto elétrico, nós vamos dar início ao projeto elétrico propriamente dito, ok? Antes de começar a falar sobre o projeto elétrico, pessoal, eu só gostaria que vocês relembrassem, né, que conforme previsto lá no nosso plano de ensino, uma das formas de avaliação da nossa disciplina seria a confecção de um projeto elétrico residencial em uma planta baixa, 2D, e que esta etapa, né, embora estejamos em pandemia, essa etapa seria feita através, né, de um trabalho em equipe, tá? Porém, mais uma vez, gostaria de ressaltar e fazer, né, a ressalva para vocês que, embora seja um trabalho em equipe, o contato, né, pessoal, reuniões presenciais estão proibidas, tá, pessoal? Então, este trabalho em equipe, vocês terão que desenvolver eles de forma remota, tá? Então, para fazer as reuniões de vocês, para discutir sobre o projeto, dividir o trabalho e até mesmo a execução das várias etapas do projeto, vocês vão fazer uso das ferramentas tecnológicas, grupos de WhatsApp, Google Meet, Zoom, Telegram e outras ferramentas existentes por aí, para fazer reuniões virtuais, para fazer as divisões do trabalho e aí dessa forma vocês fazerem a condução do projeto, que é plenamente normal, tá? Conheço vários engenheiros, vários profissionais amigos meus que trabalham dessa forma, tá? Às vezes eles pertencem a escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, até escritórios fora do país e fazem o trabalho de forma remota. Então eles têm esse contato com o restante da equipe de forma remota. Então isso aí de maneira nenhuma vai atrapalhar o trabalho de vocês, muito pelo contrário, né? Já é para vocês irem se preparando para esta nova realidade, né, que o mercado de trabalho vai oferecer para vocês, ok? Bom, pessoal, então dando sequência aqui, qual que vai ser a dinâmica dessa nossa aula prática? Basicamente, turma, nesta primeira aula, vocês precisarão dar início ao projeto elétrico, tá? E aí, quando eu falo dar início, é a primeira parte mesmo, são as primeiras etapas, né, do nosso projeto. Então, para esta aula de hoje em específico, eu já tenho o seguinte desafio para vocês, né, com base na norma NBR 5410, que nós já estamos estudando, né, nas aulas teóricas. Vocês deverão definir quais serão os pontos de tomadas de uso geral nessa residência, tá? E aí, só relembrando, né, para isso vocês vão utilizar o que prescreve a norma, né, considerando os tipos de ambiente, né, quais são as características de cada um e o que a norma prevê para cada tipo de ambiente. Uma das regrinhas, ela faz uso da regra do perímetro, né, que é a quantidade mínima de tomadas, ou melhor, né, o vão máximo, né, permitido entre uma tomada e outra, dependendo do tipo de ambiente. E
a quantidade mínima de tomadas em cada ambiente. Então, vocês precisarão se lembrar lá, né, resgatando o que diz a norma a respeito dessa prescrição, tá? Vocês terão também que fazer a definição dos pontos de tomadas de uso específico, tá? Só lembrando que as tomadas de uso específico são aquelas que têm uma carga permanentemente conectada a ela, tá? Então, geralmente, chuveiros, fornos elétricos, ar-condicionado, entre outros equipamentos. Então, é um tipo de carga que você já prevê que ela constantemente ficará conectada ali naquela tomada, tá? E aí, por fim, fazer também a definição dos pontos de comando e pontos de iluminação, tá? Na verdade, seria o inverso, né? Primeiro definir a iluminação dos ambientes e aí, na sequência, definir, né, quais os tipos de comando você pretende utilizar naquele ambiente, ok? Novamente, utilizando o que a NBR 5410 prevê. Só lembrando, né, pessoal, que nós já fizemos essa observação, o ideal, né, é você executar o projeto luminotécnico completo. Porém, como nós vamos ver o projeto luminotécnico mais ao final do semestre, para vocês não ficarem prejudicados durante a execução do projeto elétrico, nós vamos seguir a quantidade mínima de tomadas que a NBR 5410 prevê, tá? Então, ela traz uma prescrição como alternativa às normativas que tratam sobre luminotecnia. Então, é para vocês seguirem aquela questão do dimensionamento mínimo, tá? E aí, só para lembrar, né, pessoal, a planta baixa 2D, ela estará disponível na plataforma Moodle, tá? Sua versão DWG. Eu já vou dar aqui um spoiler para vocês, né? Já vou dar uma passada aqui pela planta, já para vocês conhecerem. Mas o arquivo DWG dela estará disponível, tá bom? Bom, pessoal, a planta que nós vamos trabalhar é essa daqui, tá? Então, perceba que é uma planta baixa 2D, né? De uma residência comum, bastante comum, uma residência de médio porte. Então você tem aqui mais à esquerda a entrada pela rua com a garagem. Logo que você entra, você já tem uma sala de TV e sala de estar. Aqui à direita da porta de entrada você tem uma sala de jantar, tá? Conjugada com uma cozinha. E aí você vai ter aqui uma lavanderia e uma despensa já conectada a esta cozinha. Okay? Você tem aqui um corredor de circulação que dá acesso aos quartos. São 4 suítes, tá? Então serão 4 chuveiros, né, naturalmente. E vocês precisarão fazer o dimensionamento tanto para o corredor de circulação quanto para as 4 suítes. E nós teremos aqui também, na verdade são 3 suítes, né, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui. Suíte 1, suíte 2, suíte 3, suíte 4. Na verdade são 4 suítes e um quinto dormitório, tá? Então só corrigindo, né? São 5 quartos, sendo 4 suítes e um quinto dormitório, que esse dormitório, se você quiser, você pode prever ele também como um escritório, alguma coisa do tipo. E aí, por fim, você tem um lavabo, tá? Você tem também um acesso para uma pequena varanda externa lá, conectada à sala de jantar, tá bom? Então, pessoal, assim, uma planta muito básica, tá? Infelizmente, nessa planta a gente não tem o layout dos equipamentos, mas aí vocês podem ficar à vontade para pensar na disposição e layout que vocês, né, pensam na cabeça de vocês em sugerir para o ambiente. E a partir desse layout vocês vão fazer a distribuição, né, prevista na aula de hoje, das tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, pontos de iluminação e os comandos de iluminação. Bom, pessoal, só para vocês se situarem, nós vamos fazer aqui, né, eu vou fazer aqui uma sugestão, né, baseado na norma, de como seria
a distribuição dos pontos de iluminação e tomadas do primeiro ambiente que eu estou considerando aqui, que é a sala de TV/estar, tá? Então, embora seja um ambiente conceito aberto, né, eu dividi aqui o ambiente da sala de TV/estar com a sala de jantar, né? Então eu considerei somente a parte da entrada, da porta lá, considerando a sala de estar/jantar, /TV, né? E vamos fazer o dimensionamento apenas para esse espaço. Depois vocês vão, né, usar a mesma lógica aí, né, aplicando sempre a norma para fazer o dimensionamento para os demais espaços. Vamos lá, pessoal, então. Primeiro, começando pela iluminação, né? De acordo com a NBR 5410, nós sabemos que para a determinação de cargas de iluminação, nós temos que utilizar a norma que trata sobre luminotecnia, que é a 5413, porém a 5410, na linha, né, 4.2.1.2.2, ela traz um critério alternativo, caso você não queira realizar o projeto luminotécnico do ambiente, tá? E aí, só relembrando, né, como que era feito, né, esse dimensionamento. Então, incômodos ou dependências com áreas iguais ou inferior a 6 metros quadrados, você tem que prever no mínimo uma carga de iluminação de 100 VA. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, você tem que prever uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Tá? E aí, pessoal, os valores aqui apurados, né, eles vão corresponder à potência destinada à iluminação para efeitos do dimensionamento do circuito. Tá? Não necessariamente quer dizer que a potência da lâmpada que você vai instalar ali, de fato, vai ser de 100 VA. Por que eu explico isso? Porque a norma ela é uma norma antiga, tá? Essa norma ela é da década de 90, foi revista nos anos 2000, mas ela é ainda da época das lâmpadas incandescentes. Pegou ali o inicinho das lâmpadas fluorescentes compactas. Então, hoje, por exemplo, hoje em dia a gente já tem lâmpadas LED. Né? Você tem uma lâmpada LED de 12 watts que ilumina tanto quanto uma lâmpada antiga de 100 VA incandescente. Só que, para efeito de dimensionamento, você segue o que está na norma e o que a norma prescreve é 100 VA. Aí o que você pode fazer no seu projeto para efeitos de cálculo, considerar o 100 VA ou, né, o dimensionamento baseado no que a norma prevê. E aí você fazer a sugestão para o cliente lá na lista de materiais, sugerindo o tipo de lâmpada que ele deve utilizar em cada ambiente, visando tanto conforto luminoso e eficiência luminosa, quanto eficiência elétrica também, tá? Então, a recomendação que eu faço é essa, ok? Bom, pessoal, baseado nisso aqui, né, o que eu fiz então? Eu peguei e fiz a medição aqui no ambiente. Então, um ambiente de 4,5 de largura por 5,75 de comprimento, deu ali aproximadamente 25,87 metros quadrados, ou 25.875 milímetros quadrados. Mais fácil trabalhar com metros, né, que aí você já considera direta aplicação da norma. Então, pessoal, percebam que, como que funciona esse dimensionamento? Você vai fazendo a regrinha aqui da norma, né? Então, você considera os primeiros 6 metros quadrados inteiros, desconta do total, você chega na metragem que falta, né? E aí você considera uma lâmpada de 100 VA. A partir da primeira 6 metros quadrados, você vai passar a procurar agora 4 metros quadrados inteiros. Então, 19,875 menos 4 metros quadrados inteiros, eu chego ao restante de área, mas acrescento uma lâmpada de 60. E aí você vai fazendo isso até você chegar, né, no valor final, até você zerar a área. Como a área não é uma área exata, ela não vai ser zerada. Então eu cheguei aqui na diferença final de 3,875 metros quadrados. E para essa última medida eu não acrescentei lâmpada. Por que não? Porque não atingiu 4 metros quadrados inteiros, tá? Então, você só acrescenta um novo ponto quando atinge os 4 metros quadrados inteiros, tá? Professor, como que eu posso fazer para colocar à disposição
desses 4 pontos aqui que eu calculei no ambiente. Você é o projetista, você é o engenheiro ou design de interiores, então cabe a você definir o que você imagina de layout para, né, o ambiente em termos de mobiliário e tudo mais, e você acrescentar essa iluminação de forma que ela venha a trazer uma iluminação agradável àquele ambiente, atingindo os propósitos que você queira, tá? Então, se você quiser colocar, por exemplo, 2 lâmpadas no teto e colocar 2 spots de detalhe para um determinado móvel, ou no canto da sala, ou de repente aqui na passagem que dá acesso da porta da sala para o corredor. Então, você pode ficar à vontade, tá? Uma outra dúvida, professor, deu 4 lâmpadas, posso usar mais de 4? É claro que sim, né? A 5410, ela prevê um mínimo de pontos de iluminação, de acordo com o que a norma manda. Então, isso aqui que a gente determinou foi o mínimo. Se você quiser acrescentar, você pode ficar à vontade, tá? A única ressalva que eu faço, a única preocupação que você precisa ter em mente é de você saber o que o cliente busca e qual é o orçamento disponível, né? Porque cada ponto de iluminação você está falando em mais um comando, né? Mais condutores, né? Mais material elétrico, e naturalmente você vai acrescendo, né? O custo da sua instalação elétrica. Isso também vai refletir lá no final na potência instalada e na demanda da instalação, o que também reflete por tabela no tipo de instalação final, se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Então, você precisa ter tudo isso em mente. Se tem recurso e se o cliente está de acordo, você pode aumentar a quantidade de lâmpadas sem nenhum problema, tá? Uma outra questão, né? O tipo de comando que você vai usar também fica a seu critério, tá? Você pode colocar aqui um interruptor simples comandando as 4 lâmpadas simultaneamente, o que não ficaria legal, né? Imagina, você ligar todas as lâmpadas ao mesmo tempo e apagar tudo ao mesmo tempo. Então, se você tem uma iluminação mais elaborada, por exemplo, se você vai fazer um rebaixo de gesso no teto e vai utilizar LED, o ideal é que você consiga, né, ligar essa iluminação de maneira alternada, de maneira individualizada. Como é um ambiente grande que dá acesso a vários outros ambientes, você pode ter aqui uma conexão do interruptor paralelo, né? Você pode ter, no caso, o three-way, né, que é o paralelo. Você pode ter um four-way ou intermediário, se você achar que é necessário também. Então, você pode trabalhar esses comandos da forma que você achar melhor, tá? Basta rever o material lá da nossa aula teórica, que lá mostra direitinho, né, como que fica a disposição dos condutores quando você tem esses tipos de comando. Por enquanto, né, a gente ainda não está preocupado em lançar os eletrodutos e indicar os condutores ainda, porque nós ainda não fizemos a divisão do circuito, tá? Então, por enquanto, você precisa só posicionar onde ficará a iluminação e onde ficarão os prováveis interruptores, ok? Bom, pessoal, com relação à tomada, né? Com relação à tomada, a gente vai ver no próximo vídeo do próximo bloco, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.